Vamos lá, aguardando o pessoal, então, do sexto semestre de Biologia e do quarto semestre de Enfermagem, a aula de Parasitologia. Vamos lá, aguardá-los, então. Vamos lá. Ainda? Bom, só vou deixar, então, gravado aqui, depois vocês assistam, tá? Hoje seria um dia de aula prática, tá, pessoal? Mas vou puxar uma outra aula teórica e essa aula prática, aí eu faço ela num outro momento em que eu puder ter todo o aparato para gravar essa aula prática, tá bom? Então, assim que possível, essa aula de hoje ela vai ser dada, eu vou gravar e aí a gente terá essa aula no lugar, tá bom? Não se preocupem, porque conforme for indo e eu for fazendo as aulas práticas, então aí gravando as aulas práticas, eu vou puxando os conteúdos então, mas nada que vai ficar muito longe aí a prática da teoria, tá bom? Então vamos aguardar mais um pouquinho, pessoal, ver se entra. Senão a gente começa a gravar, então. Nós perdemos aí um bom tempo da gravação. Vou fechar aqui e vou abrindo, portanto, aqui o compartilhamento de tela. Vamos deixar aqui no ponto. Vamos deixar aqui. Esperar mais um minutinho e eu já inicio, tá? Bom, está gravando, né? Bom, vamos começar então o dia de hoje com esse um conteúdo, né? Dando seguimento, então, a essa disciplina de parasitologia, onde a gente vai, então, fazer a abordagem, então, sobre a leishmania, né? Que é causadora, então, da leishmaniose, tá? Talvez para alguns pode não ser uma doença, assim, bastante conhecida, né? Porque hoje, nos dias de hoje, então, a gente tem uma menor visão desses doentes. Só um pouquinho. Mas que é uma doença importante, que ela pode ser considerada aí, então, como uma doença reemergente também, né? Então, muito cuidado com esse tipo de doença também, está sendo bastante tomado providências para que sejam, então, barradas essas reemergências. Bom,
Para a gente falar também da classificação, a gente continua ainda tratando desse filo Sarcomastigófora, né? Do subfilo Mastigófora, ordem Kinetoplastida ainda, família Triponomastide, e nós vamos tratar hoje, então, do gênero Leishmania e especificamente, né, falar principalmente as que mais a gente aborda e tem a presença e a incidência dessas duas espécies de Leishmania brasiliensis e também Chagas no Brasil, tá? Então, a gente vai tratar desses organismos, então, protozoários agora, porque continuam sendo, né, da mesma ordem ali do que foi tratado o Trypanosoma cruzi, é um sarcomastigófora ainda com presença de flagelo, e a gente vai ver que existe aí bastante semelhança nesses organismos. Bom, também, olha, a mesma classificação apresentada, já que são também flagelados, né? Então, aqui um exemplo dessa leishmania, muito parecido com a constituição do Trypanosoma. Opa, prende por aqui. Aqui. Também é mesmo quadro de classificação, tá? E aqui, gente, para mostrar que esse agente etiológico, então, nesse caso, né, que a gente está tratando da leishmania, então a gente tem aqui uma infinidade de de grupos, então, em que esse gênero acaba tendo, tá? Então, nós temos subgêneros aí dentro da Leishmania, né? Que é o subgênero Leishmania e Uviania, e cada um com as suas, então, divisões também ali, os seus complexos, né? Que a gente fala que determina espécies diferenciadas, então. Então, nós temos uma infinidade de espécies de leishmania que são causadoras de leishmaniose, que é a doença causada por ela, tá? Então, isso aqui também, ela vai estar distribuída pelo mundo todo, tá? Vamos ter, então, a incidência de algumas espécies no Brasil, tá? E outras não vão ser presentes aqui. Outras vão estar presentes na Ásia, né, em outros locais, mas que não são aqui. Mas que existe toda essa infinidade aí, e elas são muito parecidas, e isso dá um bocado de trabalho, né, para quem trabalha com esse tipo de protozoário, né, com esse gênero, porque engana muito. Então, são mínimas as diferenças de uma espécie para outra, que acaba, então, determinando as suas diferenças. Então, é bem complicado para um pesquisador trabalhar com essas espécies. Então, vamos lá. Então, vamos falar no geral aqui, né, desse gênero Leishmania, então, onde, então, olha, existem várias espécies dentro desses subgêneros, então, tá? Atualmente, olha, aceita-se como razoável classificar as leishmanias que infectam o homem em complexos fenotípicos, agrupados, então, em dois subgêneros, então, tá? Cada um englobando o quê? Várias espécies. Então, por isso que existe essa dificuldade aí, né? Bom, o gênero Viania, né? E isso é devido ao nome de um pesquisador, então, também lá da época do Oswaldo Cruz e também do Carlos Chagas, né? Que ele, então, determinou aí, dentro desse subgênero Viania, o complexo Leishmania brasiliensis, né? Além de outros. E o subgênero realmente Leishmania, que é o complexo Leishmania mexicana e a Donovani, então. E que essas são consideradas do velho mundo, né? Isso fora do Brasil. Quando a gente fala novo mundo, é aqui mais nas Américas, tá?
E quando a gente fala velho mundo, já lá para o lado de Europa, Ásia e África, tá? Bom, então temos aqui, olha, espécies e formas clínicas, então, que a gente aborda e que a gente vê elas, então, presentes nesse contexto, tá? Então, a gente tem doenças, né? A leishmaniose, então, causando formas diferenciadas de doenças, que é a cutânea, né? Seja a difusa e a mucosa, né? Dentro dessa cutânea, e temos também a leishmaniose visceral. Então, temos a cutânea, ou chamada cutânea americana, e a visceral. E dentro, olha para ver quantos, então, a gente tem dessas espécies aí dentro, tá? Desses complexos aí, que esses complexos estão cheios de espécie, causando, então, esse mesmo tipo de doença, tá? Então, se eu tenho uma leishmaniose cutânea, eu posso ter todas essas espécies aqui causando isso aqui, tá? Então, e entre outras mais que deve ter. Aqui, olha, duas para causar a visceral. Então, é bem assim, extenso a quantidade de espécies existentes, tá? Então, aqui mais para separar essas cores, as que são do velho mundo e as que são, então, do novo mundo, tá? Então, no Novo Mundo, olha, são reconhecidas 8 espécies de leishmania, né, que causam doença no homem e pertence a esse gênero Viania e também a leishmania. Então, tem uma listagem aqui, que isso aqui eu não vou cobrar de vocês, mas que fica para critério aí de realmente vocês terem ciência, então, de quão amplo, né, é essa composição aí dessas espécies, então, causadoras de leishmaniose. Bom, na Índia, essa doença, então, ela é muito antiga, né? E é conhecida como Kala-Azar, tá? Ou também é conhecida como doença negra ou febre do umbu. Já no Mediterrâneo, conhecida por leishmaniose visceral infantil, e na América Latina como leishmaniose visceral americana ou Kala-Azar neotropical. Então, dados alguns nomes aí diferentes em locais diferentes, tá? Deixa eu ver se eu não perdi. Tá. Para a gente iniciar, então, essa doença causada pela leishmaniose, que também é um protozoário flagelado, né? Então, olha lá, o primeiro tipo de leishmania que a gente tem é a leishmaniose tegumentar americana. Se eu falo tegumento, é porque ela fica a nível de tegumento. Só que essa leishmaniose tegumentar americana, chamada de LTA, ela ainda se subdivide. Por quê? Eu vou ter a cutânea, eu vou ter a cutânea mucosa e vou ter a cutânea difusa, tá? Então, vamos dar início a essa primeira aí. Então, essa leishmaniose, a LTA, ela é caracterizada, ó, as características clínicas e epidemiológicas diferentes em cada área geográfica e são consideradas doenças distintas, né? Então, elas se mostram diferenciadas, tá? Nos seus sintomas, né? De como elas aparecem, o aparecimento clínico, então, e elas têm que ser tratadas diferenciadas. Cada uma vai ter uma abordagem, portanto, durante um tratamento também, tá? Bom, a leishmaniose tegumentar americana, aqui no Brasil, ela é conhecida como úlcera de Bauru, nariz de tapir ou então até mesmo ferida brava, tá? Então, olha lá, a primeira, então, que a gente tem, o primeiro tipo de LTA que a gente tem é a leishmaniose cutânea. E essa é uma das formas que mais atinge a população brasileira, tá?
cerca de 90% das leishmanioses ocorridas no Brasil é essa cutânea, então, tá? Então, olha lá, forma que produzem exclusivamente lesões cutâneas ulcerosas ou não, tá? Então, aqui, ó, pelas figuras, vocês já podem ver como é que, então, essa picada do mosquito, né, que existe um vetor, então, biológico, também é uma doença que vai admitir 2 hospedeiros, né? Então, temos podemos chamar intermediário, um definitivo, que vocês podem ver lá no livro que eu mandei, tem um monte de termos para serem definidos. Aqui nós não tratamos muito como hospedeiro intermediário e definitivo. Por quê? Porque o intermediário normalmente é aquele hospedeiro em que o parasito vai passar uma fase assexuada. E no hospedeiro definitivo é aquele que vai fazer a sua reprodução sexuada. E isso não existe nessa doença e nem mesmo na de Trypanosoma cruzi, tá? Existe sim 2 ciclos que ocorrem nos 2 hospedeiros, mas ambas ali ocorrem de forma que elas são assexuadas, tá? Então, nós tratamos os dois como hospedeiros, então, vertebrado e invertebrado. Então, olha lá, essas feridas, então, são decorrentes da picada, portanto, desse inseto que é o vetor biológico, que também tem o seu ciclo de vida desse protozoário no interior do corpo dele. Então, ao picar a pessoa, acaba, então, gerando essas feridas, tá, gente? Em forma de cratera, né? Meio que afundadinha, com borda elevada, né? E que ela pode se mostrar ulcerosa, mais molhada, ou não, ou mais seca. Às vezes ela pode formar essa ferida e também logo secar, desaparecer, ou ela pode ficar também por muito tempo aí exposta dessa forma, tá, gente? Isso é meio que complicado porque é uma lesão que pode promover o quê? Colonização de bactérias e leveduras, né? Então, é uma ferida que não é muito pequena, né? E que muitas vezes pela picada em locais mais externos do corpo, então acabam ficando desprotegidas e acabam sendo infectadas. Esse momento, nesse tipo, então, de leishmaníase ou leishmaniose cutânea, ela é totalmente indolor, tá, gente? Não provoca dor, apesar da aparência. E é provocada por essas espécies aqui, principalmente aqui no Brasil, por brasilienses e guaianenses, tá? Aqui no Velho Mundo, pela Major. Quanto a cutâneo mucosa, ou mucocutâneo ainda falando, são formas, então, que vão se multiplicar frequentemente com o aparecimento de lesões ulcerosas e de lesões também que destruirão a mucosa. Mucosa de onde? Boca, faringe e também de nariz, gente. São regiões aí de preferência desse protozoário, né, para atuar e muitas vezes lesionar, então, tá? Causada principalmente aqui no Brasil pela Leishmania viana brasiliensis, então. Então, ela tem a predileção por esses locais, então, principalmente as vias aéreas superiores e, inclusive, o septo nasal, tá? Então, a leishmaniose mucocutânea, ela se inicia com aquela lesão lá, tá? Mordeu, então faz aquela lesãozinha cutânea, igualzinho à anterior, e que às vezes ela some, cicatriza, tá? Pode ficar por muito tempo sem aparecer
e depois, então, aí ela pode, então, reemergir, então, depois de muitos meses ou anos, olha, e começando, então, a provocar realmente essas lesões bastante sérias, tá? Então, tipicamente, pacientes têm congestão nasal, secreção e dor, né, a princípio. E depois, olha, podem ter destruição mesmo de muitas partes, então, desse trato bucal, nasal e tudo mais, tá? Então, ó, pode causar essa mutilação. Pode ocorrer após a cicatrização da lesão cutânea, que a gente já falou, né? E isso devido à exacerbação da resposta celular. Por quê? Logo que acontece aquela picada anterior que tem aquela lesão, o sistema imune vem com tudo, atua, some, tá? Só que muitas vezes essa reação ela é eficaz momentaneamente, mas depois, em outro momento, ela se torna ineficaz, tá? Bom, então, olha aqui algumas também, como pode mostrar os sintomas, então, tá? O nariz de tapir, né, um dos nomes dados, né, popular a essa parasitose, é devido a isso aqui, ó. Então, se nariz cresce, fica grande, né, parece tapir é um nariz de um bichinho, sabe? Que tem esse narizão caído para baixo, parece uma trombinha. Então, fica esse nariz bastante grande. Aqui já é de uma pessoa que tinha comprometimento também, tá? Só que, olha aqui como destruiu todo o septo nasal. Então, houve uma regeneração, com certeza retirou também pedaço de tecido, mas que fica toda essa lesão, então, tá? Então, aqui coloquei algumas complementações que realmente acaba trazendo, olha, esse tipo de parasitose, ela traz deformidades e, é lógico, vai impactar na autoestima da pessoa, né? Isso provoca, olha, uma deformidade nessa pessoa e é claro que isso, né, abala esse psicológico também, né? Então, acaba se tornando um estigma social. Aqui, olha, só para uma informação mais recente que eu peguei, então, tem se registrado, então, de 2015 a 2017 no sistema, né, que é no SINAM, que é de notificação dessa doença, porque ela é de compulsão, ela é de notificação obrigatória, tá? Então, uma média de 16.537 casos por ano, gente. Então, não é um número baixo, tá? Distribuídas em todas as unidades, então, federadas do país. O terceiro tipo, então, de LTA que a gente tem é a cutânea difusa, tá? E são formas que se disseminam, então, através da pele, tá, gente? Então, isso aqui já é essa doença, essa parasitose, ela ocorre nessa forma devido a essa falta de resposta imune, tá? Ou ela chega muito tarde, tá? Então, olha, é uma forma mais rara e ela é mais grave, em que esse indivíduo não consegue gerar essa resposta imunitária, então, tá? E não encontra, então, um equilíbrio onde essa resposta imune ocorre e que ela, né, consiga deixar em baixa infecção desse parasito. Então, ela realmente aflora, né? Então, no Brasil é causada pela a leishmania amazoniense, é mais rara e vai causar essas lesões, olha, tipo nódulos, gente, que vão estar disseminadas pelo corpo todo, tá? Então, ó, é o resultado da anergia mediada por células do organismo, isso é, da falta, então, de contra-ataque, né? Da falta, então, dessa resposta imune, então, do hospedeiro. Então, manifestações
clínicas em formas dessas máculas grandes aqui, em forma de pápulas, né, bem grandes, nódulos isolados ou ainda agrupados, onde a gente vê que tem muito mais juntas, ou elas podem estar mais separadas, e as lesões se disseminam e têm limites imprecisos, né? E acontece sempre dela diminuir e novamente reincidir também com intensidade. A segunda leishmaniose, então, importante aqui, a gente tem a visceral, que é chamada de Calazar, tá? Então, é a LV, e essas normas, essas formas, então, viscerais em que o parasito apresenta acentuado tropismo, uma preferência, então, gente, tá? Pelo sistema fagocitário, mononuclear fagocitário. Então, vai lá para o baço, para o fígado, para a medula óssea, é onde esses parasitos têm a preferência, então, de parasitar, tá? Então, forma crônica é caracterizada pelo acometimento sistêmico de órgãos internos, diferente do que acontece nas outras duas anteriores, tá? Então, olha lá, a gente nota que isso traz um demasiado crescimento desses órgãos, então, que são infectados, tá? Então, olha lá. Então, a gente tem uma esplenomegalia, né? Um aumento, então, do baço, uma hepatomegalia, aumento do fígado, isso gera febres também, né? Emagrecimento, então, significativo, comprometimento da função hepática e renal, febres contínuas, redução de número de plaqueta, né? Leucócitos também, levando a sangramento e infecções bacterianas e possivelmente a óbito, né? Então, uma das mais agressivas mesmo, a gente tem essa quando ela ocorre, então, de forma visceral, tá? Algumas coisas aqui só para um complemento também para vocês, tá? Bom, então vamos lá. Quem são os hospedeiros, então, dessa parasitose? Então, nós temos hospedeiros vertebrados, que vai incluir também muitos mamíferos aí, tá? As infecções mais comuns, olha, em roedores, canídeos, né? Dentro deles, os nossos cães domésticos, também em marsupiais são conhecidos, em coatis, em tamanduás, tatus, né? Anta e primatas, né? Que são macacos e mais o homem também, né? Então, aqui, olha, alguns tipos de leishmaniose, né? E quais as espécies, então, que eles acabam mais atingindo. E vamos ver quem são esses hospedeiros invertebrados, então, né? Que a gente falou, o mosquito pica, né? Então, um mosquito, é um díptero, né? Que a gente fala, da família Psicodidae, que normalmente tem muitos que falam, Psicodidae é o causador da leishmaniose, porque ele está falando em termos de família. Muitos vão falar, são os flebotomíneos, né? Porque ele está falando ali, olha, em termos de gênero, de subfamília e em termos de gênero. Só que em gênero nós temos tanto o gênero flebótomos, como nós temos a lutzomia também, tá? Então, nada mais é que esse mosquitinho, ele é bem pequenininho, gente, esbranquiçadinho desse jeito, só que ele é bem típico. Ele tem essas asas levantadas, mais voltadas para cima do tórax, tá? E as asas se apresentam bastante pilosas, cheias de pelinhos. Então, é um mosquitinho bastante fácil da gente identificar. Normalmente, ele vai picar mais no momento em que se escurece e
para o momento da noite mesmo, tá, pessoal? Uma ampla distribuição e diversas condições ambientais, de altitude, ambientes silvestres, rurais e até urbanos. Esses mosquitos, né, ao longo do tempo aí, se, se adaptaram a esses ambientes, então, já devido a gente, né, chegar próximos e eles, então, acabaram se adaptando em viver mais próximos da urbanização. É chamado, olha lá, tem nome de birigui, asa branca, mosquito palha, principalmente, mas também cangalinha, flebótomo, né, como a gente já disse. Então, essas asas sempre voltadas para trás, em forma de V, e para cima. E cabeça sempre voltada bem para baixo. Ó, a cabeça dele não é meio reta, é para baixo, literalmente. Então, são características aí que a gente tem de melhor acesso para identificar esses mosquitos. Quanto às formas biológicas desse agente etiológico, né, que ele vai estar nesses hospedeiros, nós vamos ter três formas aí principais, tanto no hospedeiro vertebrado quanto no invertebrado. Então, nós temos a forma amastigota, que essa amastigota, gente, ela sempre vai estar parasitando, então, macrófagos ou neutrófilos ou ainda células dendríticas, tá? Então, sempre pelo sistema monocitário fagocitário, tá? Então, a gente tem aí essas células sendo parasitadas pelos amastigotas. Promastigotas e paramastigotas vão estar presentes sempre onde? No tubo digestivo, então, desse hospedeiro invertebrado. Ou, olha lá, sempre, olha, livre ou aderidos ao epitélio intestinal. Por que aderido? Porque muitas vezes ele vai se prender com o flagelo nesse epitélio para que ele possa promover a sua reprodução, tá? Então, pode ter particularidades no ciclo de vida de espécies de leishmania do Novo Mundo, né? Então, às vezes pode mostrar algumas diferenças dependendo da espécie de leishmania que a gente está lidando. Então, o ciclo de vida pode mudar um pouquinho dentro desse hospedeiro invertebrado. Então, olha lá. Aqui só mostrando as características que eu não vou me reter, tá, a elas, mas que ficam aqui para informações de vocês, tá? Como é a forma mastigota, muito parecida com o triplo mastigota, tá, gente? A pró-mastigota e a para-mastigota também. Então, vamos lá. Qual é o ciclo de vida? Que esse ciclo aqui é meio, né, mais complicadinho. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que ter um mosquito. Esse mosquito, então, gente, olha lá, que é esse flebotomínio, então, ele vai promover a picada, porque ele vai lá se alimentar. Isso, nesse caso aqui, são as fêmeas, gente, tá? De díptero não ocorre machos se alimentando de sangue. Hematófagas são somente as fêmeas, tá? É um processo todo que elas têm que sugar sangue para maturação de ovos. Então, por isso que fica nesse caso as fêmeas somente que são hematófagas, tá? Então, ela vai lá, pica e faz o quê? Com que penetre, olha, ó, picada do flebotomínio e penetração da forma promastigota metacíclica. Depois que ele picou, né, e tem essa promastigota metacíclica, esse promastigota interage com células, então, teciduais do outro hospedeiro vertebrado, tá, gente? E elas entram, então,
e que são esses macrófagos, né, de preferência, em 4 em 8 horas, então, elas estão internalizadas dentro dessas células e elas vão se diferenciar de promastigota metacíclica para a mastigota. Por isso que a gente falou que a mastigota vai estar dentro de células, então, teciduais aí, tá? Depois que ela internalizou nessa célula e se transformou em amastigota, ela vai se reproduzir, então. Se reproduz assexuadamente por divisão binária. Depois, essas amastigotas colonizam todo o citoplasma dessas células, elas preenchem, fica cheio de células amastigotas ali, né? Delas terem se reproduzido. O que acontece depois de estar cheio? Essas amastigotas rompem o citoplasma dessa célula parasitada. E o que acontece? Elas caem ali nos tecidos. Rompe, estoura e elas se espalham pelo tecido. O que acontece depois delas estourarem essas células? Elas vão fazer o quê? Elas podem, nesse momento, causar uma reação inflamatória, que acontece lá com as feridas, que a gente sabe, atinge outras células também e repete o ciclo de ficar se reproduzindo, sempre nessa forma de amastigota. E podem também ser destruídas pelo sistema imunitário, né? Que daí o sistema não deixa ficar aquilo acontecendo, ele vem ver o que está ocorrendo e atua contra. Ou podem o quê? Se eu tenho um outro mosquito mordendo e essas formas amastigotas estão livres ali no tecido, no líquido intersticial, onde o mosquito vem picar e ele suga tanto o líquido intersticial, células, né, do sistema fagocitário, suga tudo com o sangue. Então, vão ser ingeridas por flebotomínios, então. Aí, o que acontece? Agora, o flebotomínio, ao exercer a hematofagia, ou a linfa intersticial de infectados, né, ingere esses macrófagos infectados ou a mastigotas livres que estão ali. Aí, o que acontece? Vai o ciclo lá no invertebrado agora. Então, lá no trato digestivo desses insetos, os amastigotas são liberados, né? E reproduzem-se, então, por divisão binária e diferenciam-se em promastigota. Onde? Lá no tubo digestório, isso é, no estômago, envoltos em uma membrana peritrófica do inseto. Por isso, gente, é que esses insetos são extracelular, ficam ali dentro. Quando esse mosquito ele ingere alimento, sempre envolto desse alimento é formado essa membrana peritrófica. Fica como se fosse uma bolsinha acondicionando esse alimento, tá? Então, ele vai sendo digerido, e só quando está lá na parte mais terminal do intestino, do trato digestório, é que essa membrana começa a se desfazer para que ocorra, então, a nutrição e a eliminação de resíduos, então. Então, aqui, olha, quando elas estão em pró-mastigota, elas vão se reproduzir, então, também por fissão binária, então, tá? Então, liberam-se da membrana peritrófica, porque ela já está digerindo, e ali, então, elas começam a se reproduzir. Se fixam ali, né, na mucosa intestinal desse inseto e começa a se reproduzir. Então, esses promastigotas, gente, colonizam esse trato digestivo do inseto. Aí vem o próximo, deixa esse 10.1. O que acontece depois? Neste local, esses promastigotas vão se diferenciar em paramastigota e vão fixar-se ali no epitélio pelos hemidesmossomas. Esses paramastigotas, olha, vão se dividir
e depois diferenciam-se em quê? Volta de novo em promastigota. E aí, esses promastigotas já são considerados metacíclicos, então, já estão prontos para infectar. E daí, o que eles fazem? Eles migram para a faringe e vão colonizar a glândula ali da saliva, então. Os promastigotas irão penetrar, então, durante um novo repasto sanguíneo que essa fêmea, lutzomia e esse flebotomínio vai fazer. Então, tem todo esse ciclo e ela não é eliminada pelo trato digestório, né? Ela vai voltar, depois que ela fez todos os tipos de reprodução e estiver na forma de promastigota metacíclica, ela vai lá para a glândula salivar e na hora que o mosquito for, ele utiliza essa saliva também para amortecer esse hospedeiro que ele vai picar, tá? Então, agora, vamos voltar... Opa, perdão. Vamos voltar aqui. Isso aqui, gente, olha lá. Quando a gente fala do subgênero Viânia, ele vem fazendo todo esse processo também de infecção, tá? Até o 14, tá bom? Agora, quando a gente fala no subgênero Leishmania, que é outras espécies, então, ele vai lá no estômago, né? Ele fica lá obstruindo o estômago, então, e a partir de lá de quando ele está dentro desse estômago, ele vai se multiplicar. Olha lá, multiplicam livres ou aderidos no estômago. Ele não vai a nível mais além desse trato digestório. Ele fica ali no estômago mesmo desse inseto e vão se transformar em paramastigota. Aí depois colonizam o esôfago e a faringe e transformam-se em promastigotas metacíclica. E aí, olha lá, eles é a mesma coisa, ó, idem ao 14. Então, os promastigotas, estando esse subgênero também nessa forma metacíclica, eles vão penetrar de novo durante o repasto sanguíneo, então, tá? Parece meio complicado, mas na próxima aula a gente pode voltar e tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, aqui, gente, aquele exemplo também. Mosquito picou, então, né? Picou esse hospedeiro, entra lá, olha, de forma amastigota, porque era assim que estava no hospedeiro vertebrado. Logo depois, essas amastigotas, olha, elas se transformam, vão se reproduzir e vão se transformar em promastigota. De promastigota vão passar para paramastigota e depois volta a ser promastigota de novo. Aqui, o paramastigota não está sendo mostrado, tá? Então, é uma fase intermediária aqui, uma diminuição do ciclo, tá? Mas existe, então, a paramastigota aqui. Depois, o que acontece? Já estão em promastigota metacíclico, aí, então, está pronto lá na saliva para que ele, então, pique uma pessoa. Vai entrar esses promastigotas metacíclicos no vertebrado e logo que ele começa a encontrar as células do sistema fagocitário, elas então se transformam em amastigota, se reproduzem e acabam estourando essas células e caindo no tecido. Aí, pronto. Prontas para quê? Para formar processo inflamatório, para infectar outras células, para também ficar disponível na linfa, para que outro inseto venha e
pique e que levem essas formas de novo para um novo ciclo nesse hospedeiro, então, invertebrado, tá? Aqui, gente, falando então desse processo, né, de infecção, de como então a transmissão ocorre, tá? Então, a partir de um flebótomo que morde, pica então um vertebrado, se infecta e ele então passa para o homem. Do homem, um mosquito pega então, né, passa o ciclo no mosquito e o mosquito passa para um outro vertebrado ou vice-versa. Pica, então, um cão, um outro animal vertebrado, pica e leva para um outro vertebrado de novo. Então, existe um monte de formas aí também que podem ocorrer, tá? Entre animais, animais e homem, né? Homem e animal também. Aqui a mesma forma, né, de um livro, mas que isso existe, então, de forma aí que promove essa interação entre insetos e entre o díptera, o mosquito, e os animais vertebrados, tá? Gente, estamos só com 1 minuto, não vai dar tempo para terminar, ok? Agradeço a presença